A gente diz, olha, rompi com o governador. Mas como rompeu com o governador? Você não é mais senador, você não é mais ministro de Estado, você é ministro Supremo, você tem que romper com ninguém. Você tem que, né, teoricamente, no mundo das ideias, o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria tratar todos os governadores iguais, não tem? Agora, deputada, o outro assunto que há vários meses, inclusive, é o assunto do momento aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é o projeto da anistia. Dos debates de bastidores, qual que deve ser o projeto que vai prevalecer e como é que está se comportando a base do Bolsonaro e a base do Lula nessa arrumação? Eu acho, primeiro, os bolsonaristas foram muito ingênuos, para utilizar um eufemismo aqui, na negociação da PEC da blindagem. Porque boa parte dos deputados bolsonaristas sabem que o texto é ruim, sabem que o texto blinda bandido, mas votaram o texto em troca de votarem a anistia, incluindo o Bolsonaro. A anistia incluindo o Bolsonaro. Aí eles foram feitos de tonto. Votaram o primeiro turno da PEC, votaram o segundo turno da PEC, votaram a emenda aglutinativa ilegal para aprovar a blindagem, que depois foi enterrada pelo Senado. E aí nomeiam o Paulinho da Força como relator do projeto da anistia, que é um deputado muito próximo ao Supremo Tribunal Federal e que jamais concederia anistia para o Bolsonaro. Não existe a possibilidade do Bolsonaro ser anistiado com o Paulinho da Força sendo relator. E aí o que deve acontecer? Ele deve apresentar um texto que reduza as penas para aqueles que participaram do 8 de janeiro. Que é o texto que eu voto. Eu acho, de fato, que o Supremo... primeiro, o próprio processo teve uma série de nulidades, né? De não garantia, de contraditório, de ampla defesa, do devido processo legal. A audiência de custódia foi feita com 100 advogados num Zoom, com a juíza auxiliar do ministro Alexandre dizendo que quem queria pedir relaxamento de prisão ilegal tinha que pedir pelo chat, coisa assim que é absolutamente ilegal. A própria dosimetria, né? Pessoas que cometeram vandalismo e devem ser punidas por vandalismo e devem ser presas por vandalismo e devem responder pelos crimes que cometeram, foram condenadas a 14 anos de prisão como se tivessem tentado abolir o Estado Democrático de Direito, que eu não acredito que tenha sido o caso. Então, para redução de penas, para garantir que essas pessoas respondam apenas pelos crimes que elas cometeram e não respondam por crimes fantasiosos criados na cabeça de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu voto e tenho meu apoio. O que eu sempre deixei muito claro que não apoiaria e que não votaria é uma anistia para o Bolsonaro e para o seu núcleo duro. Isso eu não voto, isso eu não votaria. Agora... Nem redução de pena para eles? Não. Eu acho que essa possibilidade... No caso deles, o senhor acha, então, que houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Sim, com certeza. Você imprime... na impressora do Palácio do Planalto, e uma tentativa bem amadora, diga-se. Você imprime na impressora do Palácio do Planalto uma minuta de golpe de Estado, apresenta essa minuta para os comandantes das 3 armas e diz, olha, vocês topam dar o golpe comigo? E se o comandante do Exército, que é a força mais importante, no final das contas, no Brasil, não dissesse que prenderia o Bolsonaro caso ele levasse aquele plano em frente, o plano teria acontecido. Então, nós estivemos a um sim de ter um golpe de Estado. Então, nesse sentido, não voto para Jair Bolsonaro, que criou, por causa da sua covardia durante seu mandato, um Supremo com mais superpoderes do que ele já tinha. Porque a gente aprovou o fim de decisões monocráticas na legislatura passada, no governo Bolsonaro. Ele vetou como uma troca de favor, porque Dias Toffoli tinha suspendido as investigações contra Flávio Bolsonaro por rachadinha. Depois ele indica um petista, Augusto Aras, para ser procurador-geral da República, que acaba com a Lava Jato e, no final das contas, todos os corruptos foram soltos, em razão de uma indicação de Jair Bolsonaro. Aí ele indica Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes anula a delação do Palocci e vota para que Lula pudesse utilizar as provas ilegais da Operação Spoofing, do hackeamento do celular do então juiz Sérgio Moro e dos promotores e procuradores da Lava Jato. E são essas provas ilegais que posteriormente ensejam a declaração de nulidade de toda a operação. Então, não fosse indicação de Bolsonaro para a PGR, para o STF e a sua operação de colocar o governo Bolsonaro a serviço do Supremo e a serviço do Centrão para blindar o seu próprio filho dos seus escândalos, não fosse isso, nós não teríamos um Supremo superpoderoso como nós temos hoje. E, no fim das contas, o senhor acha que esse sentimento de votar a diminuição das penas para os presos do 8 de janeiro e deixar Bolsonaro e o núcleo duro fora disso é o sentimento da maior parte dos parlamentares? É esse o projeto que passa? Eu acho que sim. Mesmo porque os bolsonaristas ficariam numa posição muito constrangedora de votar contra, né? Porque as mensagens que vazaram, né, entre o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, deixam muito claro que o que eles querem é anistia só para o Bolsonaro. O que realmente interessa é o Bolsonaro.
O discurso emocionado que eles têm feito, em defesa dos coitados, da Débora do Batom, do Clezão, é um discurso para enganar eleitor. Nas mensagens eles deixam muito claro, só nos interessa agravar as sanções contra o Brasil, trabalhando aqui nos Estados Unidos, se for para soltar Bolsonaro. Não vale a pena, nas palavras do próprio Eduardo, o nosso sacrifício para mandar o pessoal do 8 de janeiro para a prisão domiciliar. Então, eles utilizam essas pessoas como ponta de lança para justificar a anistia do Bolsonaro, dizendo que estão preocupados com elas e não com o Bolsonaro. Mas, no final das contas, eles estão preocupados com o Bolsonaro. Mas eles não podem perder o discurso, então ficaria muito feio eles votarem contra um texto para ajudar essas pessoas que eles estão dizendo que é o foco. O senhor falou que Bolsonaro acabou ajudando a fortalecer o Supremo Tribunal Federal na forma e na composição como ele tem hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso saiu da presidência da casa, que foi assumida por Edson Fachin, e agora analisa a possibilidade de antecipar em 8 anos a sua aposentadoria, o que coloca no páreo, principalmente, outros 3 cotados, que é o AGU, que é o TCU e que é o senador Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, eu acho, primeiro, que é uma demonstração de fraqueza por parte do ministro Barroso, muito grande, que eu nunca vi num ministro antes, né? Eu nunca vi um ministro ele renunciar por pressões de qualquer lado que seja. O meu sentimento é que o Barroso sentiu muito as sanções americanas, especialmente porque ele, salvo engano, tem imóvel nos Estados Unidos, ele ia com frequência e todos os anos participava de eventos, inclusive, salvo engano, como um professor, não sei se é um professor honorário, algum título dessa sorte, em universidades americanas. E então, ele renunciar a 8 anos no Supremo Tribunal Federal para ir para uma embaixada em algum país por aí, para mim, uma demonstração de fraqueza muito grande. Eu me lembro, todos os outros ministros que renunciaram antes do tempo, foi para dar saltos maiores. Eu me lembro, por exemplo, a ministra Ellen Grace, ela, que salvo engano foi a primeira mulher no Supremo Tribunal Federal, ela renunciou para buscar uma vaga num tribunal internacional. Não renunciou porque estava sofrendo alguma pressão e estava com receio de perder visto para qualquer país. Então, eu acho isso uma demonstração grande de fraqueza do Barroso e que, se o Senado aprovar um nome como o do Jorge Messias, que na minha avaliação é um dos favoritos, seria uma humilhação muito grande para o Senado. Porque o Messias, para quem não se lembra, ele era aquele ajudante de ordens da Dilma que foi entregar o termo de posse para o Ministério da Casa Civil para o Lula fugir da cadeia. É o Bessias das ligações. Que a Dilma liga para o Lula e fala, olha, se em caso de necessidade o Bessias está indo aí com o termo de posse. Então ele era ali o advogado office boy da Dilma para salvar o Lula da cadeia. E aí, como recompensa pelos serviços prestados, de proteger os escândalos de corrupção do PT e do governo Dilma, ele é nomeado advogado-geral da União e disputou a vaga para o Supremo contra o ministro Flávio Dino. Perdeu. Agora abre-se a possibilidade do Lula fazer mais uma indicação deste sujeito, que é aquele que foi às escondidas entregar o termo de posse para o Lula. Eu já acho que o Senado tem uma postura muito subserviente, muito humilhante. Nós temos muitos senadores despreparados, muitos senadores covardes, muitos senadores que deixaram também que o Supremo chegasse nesse ponto. E se eles aceitarem, como já aceitaram, a nomeação do Zanin, que era advogado pessoal do Lula, a nomeação do Dino, que é um senador com mandato e que continua fazendo política partidária no ministro Supremo, dentro do Supremo Tribunal Federal, que publicamente diz, olha, rompi com o governador. Mas como rompeu com o governador? Você não é mais senador, você não é mais ministro de Estado, você é ministro do Supremo, você não tem que romper com ninguém. Você tem que, teoricamente, no mundo das ideias, o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria tratar todos os governadores iguais. Não tem governador que é da minha base, que não é da minha base. Você não é mais político, ou não é mais para ser político. E aí, se além disso, o Senado vai aceita do Messias, eu falo, gente, vão para casa, coloca a pantufa, se aposenta da vida pública, que vocês não têm brio para isso.
Agora, deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado há aproximadamente um mês e ainda está na fase recursal. Não se sabe qual será o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se de fato será mantido em prisão domiciliar, se vai para prisão em regime fechado. Como é que o senhor vê esse cenário inteiro? E, no final das contas, o senhor acredita que Bolsonaro possa ser, de fato, preso em regime fechado, ou o senhor acha que esse não vai ser o caminho? Eu acho que ele pode, não acho que vai ficar muito tempo. Eu acho que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes quer a foto do Bolsonaro atrás das grades. Ele quer a foto. Tirou a foto, ele pode ir embora e ir para casa. Mesmo porque nós tivemos até recentemente aí, teve que vir um médico renomado de São Paulo para tratar Bolsonaro na casa dele em prisão domiciliar. A situação de saúde do Bolsonaro é muito grave. É muito grave. A qualquer momento, algo pior pode acontecer para ele, porque ele está com uma saúde muito fragilizada. Então, ele não teria condições de ficar muito tempo na cadeia. Ele vai ter que ficar em tratamento constante na sua casa ou num hospital. E seria muito ruim, sabendo que o Supremo joga politicamente e joga mediaticamente, seria muito ruim para... ainda pior do que a imagem que o Supremo já tem hoje, deixar o Bolsonaro morrer na cadeia. Acho que a foto dele preso é um momento de euforia que eles precisam entregar para a felicidade do Alexandre de Moraes e da esquerda. Agora, ele morrer na cadeia seria, acho que, catalisar o bolsonarismo e transformar o Bolsonaro num mártir, que não é a intenção do Supremo nem a intenção do PT. Agora, deputado, Eduardo Bolsonaro permanece nos Estados Unidos, segundo muitos, fazendo uma interlocução com o governo americano. Esperava-se que durante a ida do presidente Lula para a Assembleia Geral da ONU houvesse uma sanção maior, a extensão da sanção a outros ministros do Supremo, e o que houve foi algo considerado por muitos menor, que foi a extensão só para a esposa do Alexandre de Moraes, que também já era aguardado, poderia ter ocorrido antes. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que há, de fato, uma diminuição da tensão na relação entre Trump e Lula? E o senhor acha que nessa história a família Bolsonaro pode estar sendo deixada de lado ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o Trump, a direita bolsonarista criou a ilusão de que o Trump está preocupado com alguém que não seja ele ou com algum país que não seja os Estados Unidos da América. A preocupação do Trump é com o seu país. O jogo dele é para o seu país. O jogo dele não tem nada a ver com ajudar o Bolsonaro, não tem nada a ver com defender liberdade de expressão no Brasil. O Trump está fazendo o que qualquer presidente da República deveria fazer, que é defender o interesse do seu país. E o país do Trump não é o Brasil. As sanções que ele impõe, a partir do momento que ele encontrar no Lula ou num próximo presidente da República alguém com quem ele possa fazer bons acordos para os Estados Unidos, ele vai fazer. Ele está pouco se importando se é o Bolsonaro, se não é o Bolsonaro. Hoje é o Bolsonaro porque ele tem uma interlocução melhor com o Bolsonaro do que ele tem com o Lula. Mas amanhã ele pode ter uma interlocução melhor com o Lula e o Bolsonaro vai estar esquecido. As pessoas têm ingenuidade de achar que há grandes visões românticas e ideológicas por parte do Trump. O Trump é pragmático. Ele está preocupado, olha, o que os Estados Unidos vão ganhar nessa história? E o que eu vou entregar para o meu eleitor, sabendo que a imagem do Trump está abalada nos Estados Unidos por uma série de razões, dentro da esquerda e dentro da direita. Logicamente, ele está se preocupando mais com o desgaste dentro da direita, que foi o eleitorado que levou ele ao poder. Então, ele está preocupado em passar a imagem de que ele está fazendo bons acordos depois de uma série de recuos que ele fez, principalmente em relação à China e aos países do Sudeste Asiático, que pegou mal para ele. Diferente do acordo que ele fez com a União Europeia, que parece ter sido muito benéfico para os Estados Unidos, nos outros países, a própria direita americana, setores da direita americana tiraram sarro com a expressão taco, né? Do Trump always chicken out, que o Trump sempre arrega, o Trump sempre volta atrás nessas negociações. E internacionalmente, em termos de repercussão, apesar de economicamente ser pouco significativo para os Estados Unidos, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos, simbolicamente tornou-se algo importante para o Trump entregar internamente como discurso. Então, se ele encontrar no Lula uma chance de entregar um acordo que ele consiga vender bem para sua base eleitoral, amanhã ele esquece o Bolsonaro. O oposto também é verdadeiro, só para deixar claro. Se ele não encontrar no Lula um bom interlocutor, ele agrava as sanções e ele fortalece o posicionamento dele em prol do Bolsonaro.